Muito obrigado, Sérgio. E eu deveria agradecer vocês pelo convite para voltar a São Paulo e a Fundação FHC. É um prazer. Eu lembro há 4 anos atrás, na nossa sessão anterior, que era nessa sala, foi uma discussão muito ativa. Então eu espero que essa noite seja algo bem parecido. Então, muito obrigado por virem a esta tarde aqui. Eu devo começar observando que há 6 ou 8 meses atrás, quando o Sérgio entrou em contato comigo sobre a possibilidade de voltar a São Paulo para fazer essa sessão, e nós falamos sobre eu estar aqui durante o 19º Congresso do Partido. Desculpa interrompê-lo, muito prazer. Eu estava vivendo em Singapura naquela época e nós não sabíamos quando o congresso do partido ocorreria. A gente sabia que ia ser setembro, novembro. Não, não, você sabia. Eu não contei para você, mas eu já sabia, sim. Você tinha algumas informações particulares com os chineses, né? O senhor escolheu a sessão, a semana precisa e o dia preciso do Congresso, quando nós acordamos essa data. Então, em cerca de 18 horas, a partir de agora, em Pequim, claro, o comitê do Biro Político do Comitê Central da China estará no palco e 7 homens, e nós sabemos, serão todos homens, infelizmente, não temos nenhuma mulher na liderança. Eles entrarão em ternos escuros, nós sabemos disso, e eles terão gravatas azuis ou vermelhas. Eu não tenho certeza qual delas, mas todos combinam as cores previamente. E amanhã à tarde, em Pequim, nós veremos quem serão os 7 líderes do país para os próximos 5 anos, que eles chamam de sendo os políticos do birô. E essa tarde, nós podemos especular um pouquinho sobre essas personalidades, mas nós não saberemos até amanhã. Mas eu posso oferecer alguns pontos de vista em relação ao que eu sei mesmo. Então, hoje, essa tarde, eu vou falar sobre o Congresso, porque ele está ocorrendo já há 5 dias. Ele foi iniciado a semana passada. E também eu vou utilizar o Congresso como uma forma de falar sobre o futuro da China, que é um assunto muito amplo, mas sobre o qual eu publiquei o meu livro mais recente. E o Congresso, discutindo o futuro da China, até certa forma. Então, eu vou fazer as duas coisas. Falar sobre o futuro da China é algo bem complicado, é um exercício perigoso. Na verdade, se falar sobre o futuro de qualquer país, prever como vai ser de uma forma precisa. Isso me lembra sobre o Yogi Berra, que jogava beisebol nos Estados Unidos. Ele diz que a previsão é bem difícil, especialmente em relação ao futuro. O Yogi Berra tinha alguns insights bem profundos e esse foi um deles. Bom, começando com a China, ela me lembra Yogi Berra. Tem muitas perguntas que ficam sem respostas e até mesmo suposições. Muitas previsões que não se tornaram realidade. Nós temos danos às reputações da comunidade chinesa e ainda temos coisas que acontecem mais do que outras. Mas é importante tentar prever e tentar entender o futuro da China, especialmente quando nós tentamos trazer a nossa especialidade, o nosso conhecimento para um assunto tão importante. Educar o público, a mídia
e outras pessoas interessadas fazem com que o ponto de vista fique mais público. É o que eu tento fazer no meu livro, e isso me lembra daquela fábula dos 3 cegos da Índia que sentiam um elefante em lugares diferentes, mas cada um achava que era um monstro diferente. A China é assim, depende de qual parte daquele monstro você está sentindo para você ter suas próprias conclusões. E a China é tão complexa que você pode fazer uma previsão ou uma declaração sobre um aspecto da China e o oposto também vai ser verdade. A China é um país gigantesco, bem diverso, com diferentes tendências contraditórias acontecendo de forma simultânea. É um país bem complicado para fazer uma generalização. E é algo que nós aprendemos no campo quando falamos da China desde cedo. Não generalize. Mas a gente deve tentar trabalhar com os dados que temos disponíveis, diversas fontes de informações, incluindo fundações. A gente tem que ir até a China, você tem que falar o chinês, viver na China. Então, é importante que a gente traga essas perspectivas para a gente prestar atenção na China. Mas antes de eu entrar no futuro em si, vamos falar um pouquinho sobre o presente e o Congresso do Partido Comunista que está acontecendo. Eu não posso prever o desfecho de amanhã, mas vamos ver se eu estou certo. Amanhã à tarde, eu espero que o Xi Jinping e o Li Keqiang vão ser 2 dos 7 membros. Eu tenho quase certeza. Nós teremos 5 novas faces dentro do Political Bureau. E a minha suposição é que Han Zhang será um desses, talvez o secretário de Xangai. Nós também teremos o atual diretor do escritório-geral do Comitê Central, o braço direito do Xi Jinping, o Zhao Leji, eu suponho que será outro. Ele é responsável pelo departamento de organização do partido. E esses 4 são certezas, os outros 3 são menos certos. Mas, provavelmente, Wang Yan tem uma grande chance de ir para o comitê. E aí nós perguntamos qual seria o cargo dele. Essa fica a dúvida. E aí nós temos o antigo professor da Universidade de Fudan, Yo Hu-min. Eu acho que ele será o outro membro. Nós já temos 6 ou 7, eu não me lembro mais. São 6, ótimo. Então, eu acho que o Yong Hu-nin. A pergunta é, Yong Chi-sha, ele tem 69 anos. Ele está naquele limite da aposentadoria mandatória. Ele é o homem responsável pela campanha anticorrupção nos últimos 5 anos. Ele também é, se o Li Keqiang é o braço direito do Xi Jinping, o Yang Keqiang é o braço esquerdo. Eles são bem próximos. E nós temos muita especulação dele ser mantido como o vice-presidente do país, que é uma posição mais cerimoniosa, ou como premier do conselho, que é tudo exceto ser uma posição cerimoniosa, é uma coisa bem mais forte. E nós temos todos os tipos de especulação sobre isso na comunidade internacional, na mídia, e a maioria das pessoas espera que o Wang Qishan será uma dessas pessoas. Eles esperam e especulam que ele se torne o vice-presidente. Eu não compro essa história, eu não acho que esse vai ser o caso. Ele não precisa fazer isso na idade dele, não é algo... Se ele for ficar no poder, ele tem que ter uma posição bem séria como a de premier. Nada será melhor para a China do que Yang Qishan se tornar o premier. Eu vou falar das razões para isso durante a nossa conversa, mas durante essa reforma, o programa da reforma econômica na China, que está ainda nascendo,
só parcialmente implementada nos 4 anos, eles precisam de um premier forte para implementar esse pacote de reformas econômicas que foi instalada. Só tem um homem na China que pode fazer isso, e é o Wang Qishan. E se vocês buscarem indicadores da trajetória econômica da China, amanhã não há melhor indicador de quem for o premier. Se não for o Wang Qishan, se for o Yonian ou continue sendo o Chan, a minha suposição é que nós vamos ter 5 anos de reformas econômicas estagnadas. Não estou dizendo que não vai ter reforma que vai acontecer, vai ter, eu vou falar sobre isso essa noite, mas o cargo de premier é uma decisão do Congresso e é muito importante, eu posso dizer. Todos os outros homens do poder, eles têm coisas, são como, na verdade, uma dança das cadeiras. Não importa quem é o presidente do Congresso, do comitê, quem é o vice-presidente, quem é o chefe do partido, porque o Xi Jinping é o responsável. Ele é responsável por tudo e por todos. A China, eu vou falar sobre isso hoje também, mas ele é tão dominante como líder que, diferente dos últimos 40 anos, o que apresentou, porque nós tivemos 7 homens ocupando o cargo, porque os outros cargos, os outros 6 tinham um papel a ser desempenhado. O Xi Jinping, ele é tão dominante que os outros 6 indivíduos são minimizados. O que importa mesmo é o cargo de premier. O que nós vimos até agora, durante esses 5 dias? Nós vimos a acusação em uma dessas reuniões paralelas. Eles se encontram no primeiro dia, numa sessão plenária. O Xi Jinping tem 2 horas e meia para falar, e aí eles se dividem em grupos menores de trabalho, com base nas províncias e nas profissões. O pessoal do Exército se encontra com o pessoal do Exército por 2, 3 dias. E houve um grupo de economistas que se encontraram, que acusaram o Zhang Guongsai e 3 outros indivíduos de tentar organizar um golpe contra o Xi Jinping. Eu não sei se vocês ouviram isso a semana passada. Essa é a coisa mais impressionante que apareceu até agora, que aconteceu até agora. E eu questiono se isso foi relatado de forma precisa e se esse homem, junto com seu grupo, eles são responsáveis por esse suposto golpe. Nós tínhamos diversas pessoas que foram levadas para a prisão nos últimos 5 anos. O Zhang Guongsai, ele era chefe do partido, e ele foi identificado como sendo o possível sucessor do Xi Jinping, um dos supostos sucessores. Bem, há 6 semanas atrás, ele foi removido do seu cargo. 2 semanas atrás, ele foi removido do partido. Ele foi tirado da sua posição dentro do partido e agora ele está na prisão e está esperando as suas acusações bem sérias em relação a problemas de disciplina. E agora nós temos esse outro homem que foi ao Congresso e disse que o Zhang Guongsai, junto com 3 outros indivíduos, tentaram dar um golpe. E isso é meio impressionante. Eu não sei qual é o crédito que eu daria. Então, nós temos o discurso do Xi Jinping e vamos começar agora eu apresentando a vocês a minha sinopse do discurso. Foi um discurso de 2 horas e meia. E levou 3 vezes mais para poder ler tudo e digerir tudo que foi dito, porque eu fiquei estarrecido.
foi cheio de slogans e termos repetidos. Eles usam socialismo, das características chinesas 140 vezes, as pessoas mais de 200 vezes, e só marxismo foi repetido 19 vezes. Ele utilizou os termos grande poder 6 vezes, muitos outros slogans, os 4 maiores, os 3 estritos, os 4 ciências, as 4 sobre autoconfiança. Essa China mostrando o seu vocabulário, é a forma com que eles falam um com os outros. Não é exatamente empolgante do ponto de vista intelectual, e a gente tem que decodificar. Se você está tentando entender a China, você tem que decodificar e entender o que está subjacente a esses slogans. Talvez tenha uma substância ali, mas esse discurso eu achei que ele era mais falando sobre o futuro do que os anteriores ou os outros congressos do partido. Geralmente eles olham para trás, para os últimos 5 anos, e eles fazem uma recapitulação do que aconteceu nos últimos 5 anos. O Xi Jinping fez isso e ele levou crédito por muitas conquistas, mas havia um tom de olhar para o futuro nesse discurso, de diversas formas. Ele destacou 14 categorias. Eu acho que por motivos de tempo eu não vou falar sobre as 14 hoje. Caso contrário, eu ficaria aqui para sempre. Mas foi bem abrangente. Eles queriam construir o país de uma forma... O que ele anunciou foram 2 estágios. O movimento em relação à modernização do socialismo para que em 2025, a primeira fase, a fundação da sociedade será cumprida, que eles chamam de Shongka-Kohe. E em 2050, a modernização do socialismo vai ser atingida na metade do século XXI. Algumas outras mensagens. Ele falou bastante tempo sobre assuntos sociais, mais do que eu lembro que já aconteceu e que os líderes do partido falaram. Eles falaram sobre o alívio da pobreza. Ele quer eliminar toda a pobreza da China até 2020, que são 3 anos. E ele ainda tem alguns milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Isso será uma grande conquista. Eu desejo o melhor para ele em relação a isso. Mas ele falou sobre isso também e também sobre a diferença social que a China tem bastante. O coeficiente é de 0,47 na China para o coeficiente de Gini, e eu acho que 4,3, mas a China tem um dos melhores coeficientes de Gini no mundo, que mede a desigualdade de renda. Então, o Xi Jinping destacou isso. Ele falou sobre a segurança social, ele falou bastante tempo sobre os valores sociais e sobre a moral. E também o meio ambiente, e ele falou que, no momento, eu adoro essa parte, que as casas devem ser para se morar e não para ficar fazendo especulação. Por causa daquela bolha imobiliária da China que está acontecendo nesse momento. Então, ele falou sobre assuntos sociais e falou pouco sobre assuntos econômicos. Só teve uma sessão, 2 páginas e meia, que ele falou de uma forma bem geral. Não havia muita especificidade sobre o assunto. E eu poderia achar a reforma, a parte da reforma, da qual eu mencionei em 2013. Essa sessão do 3º plenário foi implementada de forma bem ambiciosa através de uma reforma com 64 categorias durante 350 reformas individuais, e foi totalmente o plano mais ambicioso que foi divulgado desde 1978. É um ótimo plano, uma ótima planta a ser seguida. Se vocês lerem o relatório chinês que fala sobre o assunto, é quase idêntico. E é exatamente a planta para o futuro da China do ponto de vista econômico, o que eles precisam fazer. Mas se vocês lerem o discurso do Xi Jinping dessa semana, ele não
mencionou esse conteúdo das reformas do terceiro plano, porque, como eu indiquei há um minuto atrás, parecia algo bem lento em implementar esse pacote nos últimos 4 anos. Então, o que nós temos que levar sobre o fato dele nem ter mencionado a reforma no seu último discurso é que ele falou bastante, 2 vezes, não bastante, uma reforma estrutural. Ele falou bastante sobre inovação. Ele mencionou o mercado diversas vezes, mas de forma bem vaga. Por exemplo, ele disse: nós precisamos melhorar os fatores de mercado e também melhorar o sistema de supervisão do mercado. Eu não tenho muita certeza do que ele quis dizer com nenhum dos dois, mas ele falou sobre a China virar um poder de fabricação mundial, uma potência mundial, com uma reforma bastante interessante, porque isso se torna um dos impedimentos mais importantes para o crescimento da China. Então, o Xi Jinping, ele acha que é um dos maiores atributos da China. Ele quer fazer com que a China seja maior, mais forte, líderes mundiais que vão para o mundo e dominam o comércio internacional, assim como o mercado doméstico. E ele falou sobre a competitividade com os SOS. Se você estiver no Brasil ou em qualquer outro lugar nos Estados Unidos, você pode esperar mais SOS da China chegarem e tentar comprar a sua propriedade e investir no seu país. Então, ele falou bastante sobre isso, ele mencionou sobre a necessidade de melhorar a quebra desses monopólios. Se você quer quebrar os monopólios, por que começar com os SOS? Esse discurso levou um ano para ser preparado. Eles passam por dezenas de rascunhos e diversas organizações dão palpites. E esse em si foi preparado durante 14 meses. E o produto resultante, com milhares de caracteres, é um composto de inputs de diversas organizações. Uma organização pode dizer: olha, acaba com o monopólio, nenhuma organização vai ter todo o domínio, porque é uma contradição entre tudo isso. Mas os discursos são um amálgama dos interesses. Ele também ofereceu garantias vagas para melhorar os fundos de investimento, o que era muito ruim, porque as empresas internacionais estavam achando muito difícil operar da China nos últimos anos. Ao invés de abrir para o mundo externo, que eles dizem que eles estão fazendo dia após dia, as empresas internacionais só fecham. Vocês veem a Câmara Europeia de Comércio ou a Câmara de Comércio americana. Eu não sei sobre a Câmara de Comércio brasileira em Pequim, mas existe uma visão unificada de que o ambiente operacional só está ficando mais e mais caro para operar na China por diversas razões, mas principalmente porque é mais burocrático e eles não podem distribuir. Existem barreiras e barreiras que são colocadas para o trabalho desses países na China. A China quer ir para os outros países e investir, mas o contrário não é verdadeiro. O Xi Jinping mencionou que ele queria fazer isso. Então, a parte econômica do discurso foi bem vaga. É mais importante do que o que não estava lá do que o que estava sendo dito. Pelo menos quando eu li, foi o que eu considerei. Se ver todas as reformas, é difícil achar 5 que estavam no pacote no discurso do Xi Jinping. Então, ele saía daquele pacote do third plan, do terceiro plano, que foi apresentado alguns anos atrás. Eu realmente não entendo por que isso acontece, eu só acabo observando. Aí nós temos algumas outras observações sobre o discurso, nada sobre a reforma política.
E não houve nenhuma menção sobre o Zhengzhou, porque ele não tem razão para isso, para mencionar. Mas havia uma referência sobre a construção do partido político, construindo a ideologia do socialismo com as características chinesas. Ele mencionou algumas vezes o termo democracia interpartido, que é bem interessante, porque muita coisa está acontecendo dentro do partido nos últimos anos, mas tudo era sobre fortalecer o controle do partido em relação a tudo. Como ele disse num determinado momento, e eu disse para o Sérgio, eu nunca vi um líder chinês colocar dessa forma, o partido lidera tudo, entre aspas, citando ele. Essa é a imagem dele da China, um partido forte, uma China forte. E provavelmente você pode supor que a visão dele é que sem um partido forte não vai ter uma China forte. E toda a narrativa que ele está falando nos últimos anos sobre o rejuvenescimento da China, o sonho chinês, isso tudo é sobre a China retomar o seu lugar como o poder principal. E ele tem esse ponto de vista de que você não pode fazer isso sem um partido liderando o caminho. As duas últimas observações, a parte militar recebeu 2 páginas, um pouquinho mais. Eles têm tanto espaço como a economia no discurso. Isso diz alguma coisa sobre as prioridades dele também. A crédito dele, a reforma militar é uma das principais prioridades no governo do Xi Jinping nos últimos anos. Eles assumiram grandes reorganizações, reestruturações do exército de libertação. Nós temos as regiões militares que continuam a construir equipamentos que são muito capazes, desde mísseis, a parte cibernética, aviões, qualquer coisa. E os militares foram bem enfatizados. Ele diz e falou novamente que a parte militar tem que se preparar e ganhar as guerras. E esse é o ponto de vista. O exército conseguiu se livrar da corrupção, outro elemento importante da China. O exército, nos últimos 4, 5 anos, tem mais de 4.000 representantes e 4 membros da comissão central, que é algo muito importante, que foram purgados por causa de 4.000 oficiais, 100 generais e 4 membros da comissão militar, que foram purgados do Departamento de Exército por causa da corrupção. E não havia nenhuma... É como se fosse uma limpeza. Mas a minha opinião é que as mudanças organizacionais eram bastante atraentes. Desde dos últimos 67 anos no poder, eles mudaram a forma como o modelo soviético passou para um modelo americano, combinando os exércitos, operações conjuntas, com o comando. Eles tentaram mudar como se fosse um navio a vapor. Eles tentavam levar. Não é fácil de virar isso. São 67 anos de organizações no estilo soviético, que não é fácil de mudar. Vai levar alguns anos. Dizem que levaria pelo menos 10 anos para implementar todas as reformas. Supondo que elas serão implementadas, é algo bem burocrático e bem difícil, com bastante investimento pela parte de política, o departamento de serviços, de logística e tudo. Essas organizações, essa reforma organizacional, combinado com toda aquela purga de anticorrupção, é uma organização que
está seguindo o que o Xi Jinping diz, e é interessante ver como eles vão responder. E o último ponto que eu quero falar sobre o discurso dele é a sessão de políticas internacionais. Foi breve, bem no final já. Geralmente, esses relatórios não falam muito sobre as políticas internacionais, mas ele fez isso, ele não mencionou nenhum país específico, ele não falou sobre os Estados Unidos, o Brasil ou qualquer outra coisa específica. Ele manteve de uma forma bem geral. Ele falou em construir uma comunidade de investimento, uma outra de suas assinaturas, eu poderia dizer, em suas narrativas. Um outro programa do Xi Jinping, One Belt, One Road, que é uma referência bastante comum. Ele falou bastante sobre a governança global e a contribuição da China para a governança global. Eu sugiro que é uma das grandes conquistas das políticas internacionais de Xi Jinping. E por outros motivos, devido ao Xi Jinping, ele pessoalmente foi e investiu ele mesmo no bem-estar político e na governança da China. E isso é algo que nenhum outro presidente fez anteriormente. Vocês podem saber sobre as críticas da China, dos Estados Unidos, como eles tendo uma certa liberdade sem contribuição proporcional com suas capacidades, por ser por ter um poder financeiro bastante considerável. E as pessoas chamam a China como sendo um stakeholder responsável. Então, a crítica foi ferrenha com a China em relação a não ter muitas responsabilidades. Não no mandato do Xi Jinping. Ele está lá junto com a China, mantendo ela com crédito, beneficiando o mundo, e isso é ótimo. Todos os tipos de variantes, desde a mudança climática, da COP em Paris, pense na posição que a China tomou em Copenhague em 2009 e quando eles depois partiram para Paris. As operações antipirataria, pandemias, desastres internacionais, a governança global, G20, a China é a parte mais ativa do G20, o BRICS foi uma iniciativa da China também. Então, eu dou ao Xi Jinping muito crédito pelo papel na governança global nos últimos 5 anos. Bom, com isso, essa é mais ou menos a minha visão geral do discurso do Xi Jinping. Como eu disse, em 18 horas nós vamos poder julgar mais o futuro, a trajetória futura do país. Mas, francamente, diferente do Premier, eu não acho que esses outros homens os outros 6 homens sejam importantes. É só o Xi Jinping que é o mais importante. A gente não precisa fazer essa dança das cadeiras como a gente teve nos outros congressos. Essa é algo bem dominante. Bom, tem um slide que eu acho que eu acabei não colocando, mas eu queria indicar, antes de passar para o futuro da China, é que ela é um patrimônio patriarcal, liderada pelo Xi Jinping. Não é mais um coletivo ou sistema de concessões. O Xi Jinping tentou institucionalizar depois da época do mal, da era do mal. E aí ele falou assim, olha, a gente já teve 30 anos de um homem forte liderando e olha o desastre do país. E ele tentou institucionalizar o governo, separar o partido do governo, reconstruir as instituições do partido que foram dizimadas pela Revolução Cultural, e construir a qualidade dos grupos, treiná-los. E o Deng Xiaoping fez isso. E a liderança tinha que ser conscienciosa. E durante 40 anos, é isso que a China tem feito. Todos tentaram fazer isso e o Xi Jinping não está fazendo a mesma coisa. Ele está
indo na direção oposta do consenso coletivo das reformas que o Don começou. E agora nós voltamos a mais ou menos a posição que o Deng Xiaoping encontrou em 1978 em relação às políticas. Um homem forte com as regras, um único homem com todo o poder. O Xi Jinping lidera todos os grupos, tudo é sobre ele. E a teoria dele hoje é que ela vai estar na Constituição. Só um outro líder nos 67 anos de história da República Popular da China, Su Xiang, que estava na Constituição, que é o Mao. Então ele está se colocando no mesmo ponto que o Mao. Em termos de ideologia. Então, eu chamo esse sistema de um sistema patriarcal, patrimonial, onde não há nenhuma graxa no maquinário. A anticorrupção é tão necessária, acabou minando e tem tantos probleminhas no sistema que as pessoas acabam ficando acostumadas com tudo aquilo. Então, eu diria que a política da China regrediu e não progrediu. E, como eu descrevo aqui, não progrediu tanto quanto eles dizem que precisariam. Então, essa é a parte do Congresso. E sobre o futuro da China? Bom, o futuro da China, a gente não vê só a China separada. Eu gosto de falar da China como sendo distinta, mas não única. O que eu quero dizer com isso? Bom, nós precisamos ver a China em diversas lentes, 3 lentes de comparação. Vocês vão entender aqui na tela. Nós temos... Porque vai ajudar a gente a entender os desafios que o regime e o país estão encarando e com base na experiência de outros países ou no caminho que a China pode ir. A primeira lente são essas novas economias industrializadas. A China é um país de renda média. Deixa eu dar 3 números para vocês em referência. 101, 13 e 11. O que vocês acham que esses 3 números têm em comum? Alguém quer tentar adivinhar? Eles são números primos, ótimo. Nós temos um matemático na plateia. Eu vou ajudar vocês. O Banco Mundial nos diz, em diversos estudos, incluindo um importantíssimo que eles fizeram há 6 a 7 anos atrás, que desde 1960 nós temos 101 países que entraram no status de renda média. O desenvolvimento países em desenvolvimento de renda média e os desenvolvidos. Então, nesses de renda média, no nível intermediário, eles têm aqueles inferiores e superiores. Então, quando você chega a $90 por per capita, você se torna uma economia quase industrializada. Desses 101 que chegaram a esse estágio, somente 13 desses países saíram da economia média para virarem uma economia desenvolvida. 13 de 101, vocês podem fazer a matemática, é 90% de taxa de falha, se vocês quiserem pensar assim. É por isso que eles chamam de armadilha da renda média. Você nunca sai daquela armadilha. 88 de 101 nunca conseguiram sair da armadilha. Desses 13, somente 11 eram autocracias. Eram sistemas autoritários. Quando eles entraram naquela armadilha, todos os 13 eram de um jeito ou de outro uma democracia. A Grécia e Israel eram democracias antes de entrar na armadilha. E os outros fizeram a transição política durante esse período.
Então, de acordo com o Banco Mundial, de 101 países, a maioria ficou presa dentro dessa armadilha e aqueles que não ficaram, eles foram liberalizados do ponto de vista político. Existe uma correlação entre essas duas coisas. Outra evidência importante sobre esses 101 países é que a inovação é crítica. Então, se você não se afastar sobre a substituição da importação ou do baixo salário, daquele modelo que tem produtos de baixa renda para exportação, é isso que leva um país de ser um país em desenvolvimento para um país de renda média. Então, esse valor adicional, esse valor é o que leva a essa inovação. É algo bem complicado, não é só tecnologia, inovação tecnológica, nós temos outros tipos de inovação, comunicação, tipos de inovação, mas se você não inovar, você não adiciona valor para a sua economia e você não consegue fugir dessa armadilha. E isso não é um segredo para o Banco Mundial, e o Banco Mundial sabe disso, e é por isso que o Xi Jinping passa tanto tempo falando sobre inovação. É essencial, não tem jeito. E essa é a primeira perspectiva comparativa que nós temos que nos lembrar. A relação entre a política e a economia e também essa relação entre a inovação e o desenvolvimento econômico. Vamos voltar aqui. A segunda lente comparativa que nós precisamos prestar atenção é esse sistema político leninista. Eles são um subtipo de sistema político autoritário. Uma grande variedade de sistemas políticos autoritários existem na história e no presente. E o autoritarismo está voltando sobre o termo de populismo nos últimos anos. Mas os sistemas leninistas são um tipo específico. Eles têm diversas características, incluindo o que nós chamamos a penetração celular de todas as instituições e da sociedade. E nós dissemos que são os comitês embutidos dentro de todas as instituições e que controlam essas instituições. São um organismo dentro do próprio organismo, dentro do banco. Você escolhe o sistema e o partido está lá. É por isso que o Xi Jinping diz que o partido controla tudo, e quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Até mesmo as empresas da China têm que ter uma parte do partido dentro delas. Então, a penetração e o controle é o mais importante. Você controla não só o comitê do partido, mas você indica os líderes dessas diversas instituições da China. Se você for de uma universidade, você é indicado pelo departamento do Partido Comunista. Dos 4 bancos, nós também temos líderes presentes que são do partido. Se você é um governador ou um prefeito, você é indicado pela parte do partido. Isso é um leninismo. E outros partidos não fazem dessa forma. Eles controlam através do seu pessoal e através da penetração do partido em todos os órgãos. É isso que nós chamamos de controle hegemônico. E, às vezes, a China é um pouco mais tolerante com a mídia aberta, mas não nos últimos 8 anos. Eles controlam a propaganda, todo o pessoal, a parte militar, a segurança interna e os grupos sociais, as ONGs, a sociedade civil e assim por diante. É isso que é um sistema político hegemônico. E todos esses sistemas leninistas chamam que nós temos esses ciclos de 7 estágios. E a burocracia fica um pouco esclerótica, ela congela, burocratizando tudo. E o cidadão fica frustrado com as oportunidades e com o acesso à informação. Então, sempre nós temos esse ponto em que há um desafio para o regime se abrir e tentar administrar esse processo de abertura, fazendo de cima para baixo, ou não, simplesmente romper. Então, o que nós vemos na China
Desde 1978, Deng Xiaoping, nós vemos um regime que vai e volta entre essa tentativa de abertura administrada e a reversão. E aí eles se assustam e acabam espanando, e aí eles vão para a abertura. E a gente chama isso de abertura que é divertida e trágica. Nós tivemos 6 fases, 6 ou 7 anos de abertura, 2, 3 anos de fechamento. Aí fica nisso, 6 ou 7 anos de abertura relativa, seguida de... e é assim que acontece nos últimos 40 anos. Mas a fase atual de fechamento, que aconteceu em 2009, nós estamos no número 8, no ano número 8. Estamos 5 anos atrasados do que eu chamaria de autoritarismo leve. E é algo que eu discuto no livro, sobre essa autoridade mais rígida e mais tranquila. Então, o Xi Jinping, ele realmente é autoritário, e o que queria explicar é que a China não é a única. A União Soviética passou por isso. E se nós não tivéssemos todos os fatos que aconteceram na União Soviética, nós teríamos ainda uma União Soviética. E o Gorbachev, ele não conseguia mais manter a reforma e foi quando ela entrou em colapso sobre si mesma. E é uma comparação. Então, agora um pouquinho da história da China. E é importante também estudar os ciclos da dinastia. As dinastias não são iguais. Nós temos muitas coisas em comum, especialmente na fase do Downward e na dinastia, com esquemas, com cortes imperiais, tentativas do imperador, com golpes. O imperador ficava isolado e se tornava tirano, ele tinha uma ideologia, nós tínhamos também pessoas que não acreditavam na dinastia, mas elas tinham que afirmar que acreditavam. Então, nós tínhamos muitas coisas acontecendo ali. Nós tínhamos um deslocamento econômico, nós tínhamos pressão nas fronteiras chinesas. Então, se vocês observarem algumas dinastias, todas elas tinham as características logo antes da sua fase de declínio. Algumas dessas características continuam presentes. Então, desculpe, eu acabei me prolongando sobre a parte da história, mas é importante perceber que a China não é única. A China agora é um país industrializado que está numa fase de desenvolvimento econômico e tem os padrões históricos que nós temos que levar em consideração. Então, aqui temos o ciclo de vida leninista, que eu já mencionei. Eu devo ter mandado o PowerPoint errado, porque está um pouco fora de ordem, mas não tem problema. Vocês podem ver aqui embaixo o ciclo do Feng Shui com 6 fases do regime leninista que vocês podem ler. Bom, agora vamos mudar um pouco de curso do nosso assunto nos próximos 10 minutos, eu acredito. Ok. Bom, vamos lá. Eu vou destacar, em termos do futuro da China, o que eu acredito ser os principais desafios que eles enfrentam, e eu vou deixar com que vocês leiam isso, porque cada um deles é bem complicado. Caso contrário, nós ficaríamos a noite inteira aqui se formos entrar em detalhes. Vamos começar com a economia. Nós temos diversos desafios. O Xi Jinping falou no seu discurso sobre a capacidade excessiva da indústria. Esse é um grande desafio da economia chinesa. Quase 280% do PIB. Aqui nós temos um território que pisca uma luz vermelha nos alertando. Nós temos a reestruturação do setor industrial, nós temos a reforma do Hukou, nós temos bolhas, bolhas de mercado, bolhas imobiliárias.
Nós temos capitais, trilhões de dólares por ano que saem do país. É uma hemorragia de dinheiro e eles querem instituir controles rigorosos nesse dinheiro. E também a falha de implementar as reformas do terceiro plano. Então, quando você olha a economia chinesa, você vê muitos desafios. Eu não posso dizer que são desafios que não terão solução, mas eles são grandes. Mas nós temos também boas notícias. O crescimento ainda está entre 6% e 7% do PIB. A economia é de 10,3 trilhões de dólares. A segunda maior no mundo e está tentando chegar dos Estados Unidos, talvez passe em 2025. O setor privado impulsiona ao crescimento, 70% do PIB é do setor privado. Li Keqiang, que é o premier, ele merece o crédito pelo streamline regulatório. Ele acabou muito com a burocracia, ele fez diversas normas que acabaram diminuindo a burocracia. Isso é muito interessante. Eles estão muito fixados na inovação. Essa é a chave para o valor adicional da economia no futuro. Eles estão investindo muito dinheiro no setor de pesquisa e desenvolvimento, 2,3% do PIB, que é abaixo do que nós temos para a Coreia do Sul, por exemplo, que tem uma grande contribuição com PIB de 3,7%, seguido por Taiwan, 2,6%, Alemanha 3,5%, Estados Unidos, Japão 3,4%, 3,3% Estados Unidos. Todos os países estão acima de 3%. A China está em 2,3%. E ele está muito bem, considerando que estava a 1,7% há alguns anos atrás. Mas mesmo assim é muito dinheiro. E eles sabem que eles estão investindo em 12, 13 áreas que eles querem se tornar líderes mundiais. Então, eles sabem para onde eles querem ir, eles estão investindo nisso, e essa é uma política industrial. Eles estão fazendo um trade de inovação. Nós temos trens de grande velocidade, ativos imóveis. Se você quiser uma fábrica, ela vai crescer com a inovação. Não tem, é assim que acontece. Eles vão ser líderes, se não forem, vão se tornar, como, por exemplo, na ciência, nanotecnologia, energia verde. Eles querem eliminar carros com combustível não fóssil, só carros elétricos em 2030. Isso é incrível. E outras áreas de prioridade. Eles investem e eles têm toda a inovação. E aquela iniciativa One Belt, One Road, desde o início, é sempre impressionante, 10 a 20 trilhões de dólares, envolvendo 68 países na Ásia, Eurásia, eu diria, Índia, Oriente Médio e até a Europa. A América Latina não é parte do One Belt, One Road ainda, mas eles vão achar um jeito de envolvê-lo no plano. Isso é impressionante. Eu tenho que dizer também que é impressionante. Eu passei 6 meses morando na Ásia Central e Sudoeste e é impressionante. Então, nós temos algumas boas notícias. O RCEP é a versão do TTPE e a economia tem bons sinais e maus sinais. Nós temos algumas tendências sociais. Aqui nós temos o copo de água um pouquinho cheio. Nós temos uma desigualdade de renda. O Xi Jinping quer corrigir isso. É o grande desafio para os próximos 5 anos. O segundo item, a classe média e classe média alta está levando os seus bens
os seus bens para fora, eles estão mudando o dinheiro para fora, e esse é um problema. Esse é um problema econômico quando chega a um nível de $1 trilhão por ano. Eu acho que também que é um problema político, porque sempre que alguém quer tirar a família e o dinheiro de um país, eles têm falta de confiança no futuro do país. E essa é a forma como eu leio. E eles não podem ter 2 passaportes porque a China não permite ter nacionalidade dupla, mas temos elementos da elite que passam para outros países. Nós temos 180 mil de insatisfação em massa, com problemas de segurança pública. Tem a periferia volátil, Xinjiang, Tibete, que nós temos um lockdown. Aí nós temos Hong Kong e Taiwan, nós temos esses 4 principais elementos da China na periferia que são bem voláteis, é por isso que eu chamo de periferia volátil. São sociedades civis bem reprimidas nos últimos 8 anos, eu já mencionei isso. Nós temos a urbanização, a transição da urbanização, a transição demográfica, muitos desafios e nenhum deles foi mencionado no discurso do Xi Jinping, a não ser a desigualdade de renda. Agora, o clima político atual. Eu já falei sobre esse assunto, mas o que eu gosto de enfatizar é essa campanha anticorrupção e a personificação do poder do Xi Jinping que ele assumiu nos últimos 5 anos. Ele não só rompeu o que Deng Xiaoping começou, mas produziu uma cultura do medo em todo o partido e em todo o Estado. E na burocracia militar também. Todo mundo se preocupa que eles vão ser pegos numa certa campanha. Existe uma campanha anticorrupção e nós temos muitas pessoas corruptas na China que estão sendo pegas por essa campanha, mas isso também se tornou como se fosse uma purga de indivíduos que se opõem de uma forma ou de outra às regras de Xi Jinping, seja por uma liga ou um outro elemento. Então, o sistema, nós temos Pincher, quando eles falam sobre esse assunto, quer congelar. O sistema burocrático não funciona e é por isso que nós temos essa reforma das políticas que não estão sendo implementadas. As pessoas têm medo de ir até mesmo ao escritório e, por isso, nós temos a repressão no país inteiro da sociedade civil, da mídia, dos intelectuais e daqueles que são mais educados. E isso é o que está acontecendo desde 1980, é algo tão ruim desde que aconteceu em 1989. E eu morava lá. Isso era terrível, era a lei de Marshall, totalitarismo, tudo. Não é tão ruim, mas está indo nessa direção, está se aproximando bastante, e o Xi Jinping, ele não tem um osso liberal no seu corpo. Então, nos próximos 5 anos, ele não vai soltar, mas ele vai segurar cada vez mais a esfera da sociedade civil. Então, essa é a política. O Congresso. Em relação às relações internacionais, elas estão indo muito bem e é uma contradição muito interessante, porque internamente eu vejo o partido e o Xi Jinping acontecendo de forma insegura. Esse é um homem e um partido que tem medo de algo, de ser destronado da experiência da União Soviética. Você acorda e vai dormir pensando na União Soviética. Eu não estou brincando. Os discursos do Xi Jinping são sobre o colapso da União Soviética. A propaganda da China tem campanhas e artigos e coisas que são obrigatórias. Nós temos a competição silenciosa, silent contest, um discurso sobre por que a União Soviética colapsou e se a gente não fizer algumas coisas na China vai acontecer a mesma coisa. Existe uma obsessão sobre a União Soviética. Eu acho que eles não precisam fazer isso. Como é que uma economia tão grande com coisas que estão acontecendo tão certo lá, porque tem muita coisa acontecendo certo na China, por que eles agem de forma tão reativa, regressiva, de forma insegura, de
domesticamente. Eu não, juro que eu não entendo. Mas se a gente for olhar para o mundo externo, com a postura externa, é exatamente o contrário. Eles têm muita confiança e presença em todo o mundo. E eles estão se saindo muito bem. Eles se tornaram, no presente, o poder mais impressionante. E o Trump está ajudando diariamente. Os americanos estão abdicando esse espaço e é interessante prestar atenção se a China vai conseguir encher esse vácuo que o Trump está criando. Eu tenho dúvidas, eu acho que a China está pronta. Se vocês se lembram, Sérgio, há 4 anos, quando eu estava aqui, eu falei sobre o meu trabalho, que é China Goes Global, numa tradução livre, a China passa a ser global. A China era parcial em algumas áreas, mas eles me surpreenderam. Eles se saíram muito bem nos últimos 4 anos e o Xi Jinping merece o crédito por isso. Ele, sua visão da China, a governança, toda a militarização, as relações, tudo melhorou. Então, só tem 2 países no mundo que a China não tem relações positivas. Você sabe quais são? A Coreia do Sul e do Norte. Sério. Eles têm relações terríveis com a Coreia do Norte, que todos nós sabemos os motivos. Talvez vocês não saibam por que a relação com a Coreia do Sul é tão ruim. Por causa do sistema de defesa de míssil dos Estados Unidos que eles estão montando na Coreia do Sul. Eles estão punindo, a China está punindo, cortando o comércio, o investimento, o estudo. Eu ouvi da embaixada em Washington, eles estão cortando voos para lá, o turismo, não tem mais grupos de turismo, eles estão punindo a Coreia do Sul para eles se livrarem do sistema americano que está sendo implementado lá. Caso contrário, no mundo todo, a China tem relações boas ou mistas com todos os outros países, incluindo os Estados Unidos. Sim, nós temos problemas nessa relação Estados Unidos e Japão, mas é uma relação que funciona. Em 2 semanas, o Trump vai a Pequim, funciona. Nós temos diálogos, interdependências. Então, essa relação não está se desfazendo. Nenhuma relação da China está se desfazendo. Elas são muito boas. Eu só vejo que há uma contradição entre o que está acontecendo internamente e externamente. E eu realmente não tenho uma resposta do porquê. Deixa eu concluir rapidamente, Sérgio, com 2 slides. As possibilidades para o futuro da China. Eu acho que como se fosse uma rotatória, é uma metáfora da rotatória, que seria muito útil, porque não tem nenhum caminho único para o futuro de um país. É sempre uma opção, uma gama de opções. Nós temos 4 opções aqui que pelo menos eu identifiquei. E é importante saber que, por exemplo, quando um carro chega numa rotatória, você tem já o caminho pelo qual você está indo, que é uma alta propensão para essa dependência. Você continua no próprio caminho que você está. É o mais fácil, você não viola nada do que já está acontecendo, você só continua a fazer o que você já está fazendo. Quais eles estão? Autoritarismo forte, pesado. Eles podem continuar saindo na terceira saída e continuar do jeito que ele está. E as indicações do discurso do Xi Jinping é onde eles vão para os próximos 5 anos, exatamente o que nós tivemos nos últimos 5 anos, talvez um pouco mais. Ou poderia se tornar ainda mais reprimido, que é o que eu chamo de neototalitarismo. Não é 89 a 92, mas é uma tendência nessa direção, instituindo aqueles controles que eles tinham naquela época. É uma possibilidade conceitual, mas eu não tenho certeza que eles queiram ir para lá. Tem muita resistência. Aí nós temos outras 2 opções. É voltar para o autoritarismo mais tranquilo, mais suave, que eles faziam de 97 até 2008, uma década do Jiang Zemin e Hu Jintao. Antes do final do Hu Jintao, eles mudaram para o autoritarismo mais pesado.
Eles poderiam voltar para a abertura, o ciclo poderia se repetir, mas eu não vejo nenhuma indicação disso, infelizmente. Uma semidemocracia, se eu tivesse que refazer, desses 13 países que eu mencionei lá no começo, eles foram para um autoritarismo mais leve antes de ir para a semidemocracia. Então eu tiraria essa semidemocracia daí. A gente começa como um autoritarismo mais leve antes da semidemocracia. Você tem que passar por essa fase. E o que acontece se essas 4 alternativas pudessem ser possíveis? Bem, se eles forem para o neototalitarismo, que eu não antecipo agora, haveria regressão do ponto de vista político, ainda mais rápido do que já está acontecendo. O partido, desculpem, teria uma atrofia e também a economia continuaria a atrofiar e esse regime poderia ter um momento soviético. Se eles fizerem isso, eles vão acelerar o seu fim. Se eles continuarem com o autoritarismo pesado que eles já estão agora, eles vão continuar do mesmo jeito. Uma reforma econômica limitada, mas não ampla, como o terceiro plano dizia, uma certa estagnação econômica. Eles não estão fazendo a transição para aquele pacote que foi recomendado pelo Banco Mundial, investimentos e débitos, construindo mais edifícios, mais rodovias, mais infraestrutura. Isso não vai tirar ele daquela armadilha da renda média. É isso que eu quero dizer com estagnação. E vai haver um declínio político, que eu vejo como uma fase de declínio da política. E aí nós temos o autoritarismo médio, mais tranquilo, com reformas mais moderadas, e também uma transição política. Talvez uma democracia com características chinesas. Bom, essa é a escolha que eles têm. Eles podem escolher entre o autoritarismo duro e o mais tranquilo. E aqui embaixo é que nós queremos saber se o Partido Comunista Chinês tem a confiança para se abrir politicamente. A política é a variável independente e a economia é a dependente. É o que é o oposto dos últimos 4 anos. Então, o Xi Jinping não mostrou nenhuma evidência de querer se abrir politicamente. Ele tem uma linha, um regime bem estrito, e ele vai ter uma economia mais moderna. Essa é a aposta, é a grande pergunta que nós vamos ter que esperar e ver para dizer quem está certo. Eu vou parar por aqui. Obrigado.